A controvérsia ariana foi uma disputa teológica sobre a divindade de Cristo, que se tornou objeto, no Oriente e no Ocidente, de diferentes orientações doutrinárias. Pode-se dizer que no começo de 318, depois de Cristo, quando um presbítero de Alexandria, de nome Ário, afrontou publicamente o bispo da cidade, o Alexandre de Alexandria. Segundo Sócrates Escolástico, que é um cara que conta essa história, narra essa história, no destemido exercício de suas funções para a instrução e governo da Santíssima Trindade, quando, ao proclamar o nome de Deus, ao proclamar o nome que Deus é eterno e assim é seu filho, foi interrompido por Ário. Então, o Alexandre foi interrompido pelo Ário, sob acusação de blasfêmia. Na interpretação de Ário das Escrituras, o Logos era um ser entre Deus e o mundo, a imagem perfeita do Pai, o executor de seus pensamentos, o criador do mundo material e espiritual. Cristo era uma criatura, a primeira criatura de Deus, por meio de quem o Pai fez as outras criaturas existirem. Ele teria sido feito não da substância do Pai, mas a partir do nada. E é aí que dá o problema, porque ele não é feito... Felipe, e São Jorge era ariano? Então, é aí que entra... Então, eu ia chegar em Atanásio, eu estava falando do Ário, de Atanásio, porque isso vai chegar em um cara chamado Jorge da Capadócia. Jorge da Capadócia, ele é um ariano. E ele é um ariano pela visão dos trinitaristas e do Santo Atanásio de Alexandria, que é quem vai substituir o trono, né, de bispo de Alexandria do Alexandre, né, o Atanásio, é o Santo Atanásio, que é um dos maiores teólogos cristãos que a gente tem, da antiguidade que a gente tem até hoje. O Alexandre vai bater de... Alexandre não, perdão. O Atanásio, ele vai criar um conflito direto com o Jorge da Capadócia. Isso tem documento de físico. Então, você está falando que o São Jorge era herege. Essa é a questão. Essa é a questão. A hagiografia que bota o São Jorge como herói, ela seria, pelo padrão de hoje, ela seria contra a divindade de Cristo. Exatamente. Exatamente. Ela, pela ortodoxia hoje, ela e a hagiografia, tanto que, por exemplo, você não vê algum padre, o Papa, então, nem se fala, nem até o Francisco, que é um pouco mais progressista, mais mente aberta com essas coisas, você vê que praticamente nenhum deles, assim, ele recomenda que você ande como os santos. Mas é muito difícil eles recomendarem que você leia a geografia de um santo. Uhum. Porque o terreno da geografia é um terreno muito poroso. E para a ortodoxia ocidental, para a ortodoxia, ela é um terreno muito... Campo minado. Campo minado. Exatamente. Que, não, a gente só aceita a história desse santo até aqui. Mas por que isso vocês não levam em consideração? Não, porque isso aí é mentira. Isso aí não existiu. Mas é mentira por quê? É mentira porque o que está ali não corresponde à sua ortodoxia. Então você ignora. Você não conta. Sim. E é assim que o Ocidente, né, Roma, conta a história do cristianismo. Por que Roma ganhou a disputa narrativa cristã? Porque hoje, quando a gente fala de cristianismo, a gente lembra de Roma e não de Alexandria. E não de Etiópia. E não de
tem uma outra grande escola cristã também, Antioquia. Por que não se fala de Antioquia? Só se fala de Roma. Por que não se fala de Síria como um grande centro polo de produção de teologia cristã? Ou de De cristianismo? certa forma, nas grandes navegações, a Igreja Católica se associou ao poder, né? Na verdade, essa questão do poder, aí sai uma outra discussão muito grande, que vem da época de Constantino. Já tem implicações em Constantino. E Constantino está nesse problema aqui. Porque essa disputa de ariano e trinitarista eram de pessoas se batendo na rua. As pessoas é o que eu falo. A gente acha hoje que a gente está vivendo numa sociedade violenta, em que as pessoas se ofendem. Por exemplo, a gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas se ofendem no Facebook porque você é calvinista e o outro Arminiano. arminiano. E você fala, nossa, as pessoas estão muito violentas. Gente, nessa época aqui, as pessoas literalmente se degladiavam na rua por causa dessas verdades. Então, o Constantino entra nessa parada, não só porque ele era o imperador do momento, E o mas porque cristianismo também para ele... vinha crescendo e ele politicamente incorporou como religião oficial, né? Então, não tanto. Isso é uma narrativa que é construída e que o cristianismo, na época de Constantino, era uma religião marginal. Sim. Marginal no sentido de estar à margem. O cristianismo não era a maioria na época de Constantino. Esse é o que é o interessante. É por isso que até hoje tem essa discussão de que por que o Constantino adota o cristianismo como religião oficial. Se ele de fato teve o sonho da Ponte Milvia e teve o sonho, e aí a voz, né, Cristo disse que ele ia vencer, o anjo disse que ele ia vencer, e aí ele venceu por causa da voz. Mas existe sim essa coisa, porque o cristianismo não era a maioria, não era. E outra coisa, quando tinha cristão, era um cristão batendo no outro. Então o Constantino queria saber, gente, olha só, qual é o Deus de vocês? É esse Deus. O Jesus que vocês estão falando é esse Jesus, que é o mesmo Jesus teu e o mesmo Jesus seu. É o mesmo Jesus de A e o mesmo Jesus de B. Então, por que raios vocês estão se batendo no meio da rua? Porque o Constantino não era cristão até certo ponto, né? Ele não era versado em teologia, entendia patavinas de teologia. E aí ele quis entender, mas, ora bolas, por que essas pessoas estão se batendo na rua? Elas são cristãos. Um pagão e um cristão se batendo na rua é estranho, porque, enfim, mas tem uma disputa ali. Agora, cristão batendo em cristão, cristão metendo a mão na cara de outro cristão, isso não entrava na cabeça do Constantino. E aí é que ele convoca o Concílio de Nicéia, toda essa coisa toda para tentar entender dessa própria questão do São Jorge, de como tem essa coisa toda dele ser ele ser descrito como herege, e como o feiticeiro Atanásio, que aí sim, aí é o que eu não posso dizer com certeza, mas eu tenho a suposição que seja o Santo Atanásio de Alexandria. Então, quando escreveram a geografia, botaram o São Jorge como herói, o Santo Atanásio, que era o líder dos trinitaristas, como um vilão, como um feiticeiro, e eles dois nessa disputa. E o mais interessante de tudo é, nesse nesse artigo aqui, que foi um dos artigos base que eu utilizei na minha pesquisa, fala que tem na ata de um concílio, é o concílio de Tiro, da cidade de Tiro, uma reclamação de um fiel condenando o Atanásio
dizendo que o Atanásio queria arrancar o braço dele para fazer feitiçaria. Então, o que a gente supõe é que alguém que não gostava do Atanásio, né, teve uma discussão com ele. Não sei se o Atanásio, de fato, tenta arrancar o braço desse cara, enfim, mas esse cara cria essa história, né? E corre pela boca pequena que o Atanásio era um bruxo. E aí, quando você escreve isso na geografia, você já tem todo um terreno mental, todo um solo... Contra a Trindade. Isso, exatamente, contra o principal propagador do discurso da Trindade. Porque aí o que as pessoas vão ler na geografia lá e vai falar, aqui, ó, feiticeiro Atanásio. Eu lembro da história que o fulaninho contou lá, que o Atanásio queria arrancar o braço dele para fazer feitiço. Viu como é que era a verdade? Viu como é que as histórias... É disputa de narrativa. Você tenta... Felipe, São Jorge na hagiografia, de uma forma resumida, ele é um santo copta e um santo da Igreja Católica? Sim, ele é um dos... Por exemplo, no cristianismo etíope, o São Jorge é um dos santos principais. É como assim, é porque aqui também a gente tem São Jorge, né? É como um grande santo, né? Mas assim, nesses outros cristianismos, o São Jorge é como, por exemplo, nas igrejas católicas aqui a gente tem a veneração a Maria, né? É uma veneração muito fervorosa a Maria. É como se todo esse fervor que a gente tem a Maria fosse ainda dado mais a São Jorge, entende? Então é um santo por excelência. É uma coisa assim, é um santo muito importante. Você tem noção de que se você for numa igreja copta e falar que São Jorge era herege, você tá correndo risco, né? Sim, mas tem todas. Então, eu fui, porque agora eu lembrei, eu não concluí. Eu fui na igreja ortodoxa copta. A missão da igreja ortodoxa copta é a única igreja copta que tem aqui no Brasil, que é em São Paulo, no Japão. Felipe, Beleza. Felipe Pinheiro, muito obrigado por separar esse tempo para conversar com a gente, para trazer luzes tão diferenciadas em relação a esse período da história do cristianismo e que vai agregar valor aí para o conhecimento das pessoas que têm interesse em se aprofundar na história do cristianismo. Então, muito obrigado, um abração, a gente se vê qualquer dia desse por aí. Seu Dermeval, eu que agradeço, né, ao convite, a todos e todas que vão ouvir, né, se sintam muito abraçados, né, por mim. E é isso, podem entrar em contato comigo para quem quiser conversar mais sobre isso. Qual que é seu e-mail? O meu e-mail eu acho que depois você vai colocar aqui assim escrito, ou eu te passo e você coloca na edição. Você fala, eu vou editar e depois você ainda me manda para o WhatsApp para eu colocar direitinho. Isso, é prof, de professor, né? A abreviação de professor, prof, FVP, que é de Felipe Valadares Pinheiro, né? O meu nome, então é prof, FVP, história@gmail.com. Pode me procurar também no Twitter, no Instagram também, né? É Felipe V. Pinheiro no Instagram, no Twitter é Felipe Pinheiro, e eu sou uma pessoa acessível. Felipe. Mas é assim mesmo, é isso aí. Muito obrigado também pela humildade, pela disponibilidade. Um abração, fica com Deus, viu? Um abração. Valeu.